Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias aí do nosso Vascão. Pessoal, na tarde de hoje tivemos novidades quanto ao contrato do Vasco com a Betfair. A parceria aí com a nossa patrocinadora Master pode chegar ao fim. Você vai entender aqui essa situação. Vamos falar também da troca do gramado de São Januário, que está um tapete, está lindo, mano. Tudo pronto para o jogo de amanhã diante do Internacional. E vamos ter casa cheia, hein? Força máxima nas arquibancadas aí com o torcedor vascaíno. Vamos falar também aqui de jogador que não vai ficar mais no Vasco, já está fechando com outro clube. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui no canal. Falta muito pouco mesmo pra gente chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã o Internacional às 7h30 da noite. Jogo em casa, em São Januário. Todos os ingressos foram vendidos. Todos os ingressos estão esgotados. O Vasco divulgou hoje à tarde essa informação. E vamos ter casa cheia. O Caldeirão vai pulsar para empurrar o Vasco aí diante do Internacional. Eu quero ver agora esses jogadores aí, esses frouxos, reclamarem se vai ter falta de apoio do torcedor, né? Porque o torcedor que está passando aí por humilhações, sofrendo com 5 derrotas consecutivas e a chance de cair de divisão, vai lá apoiar o Vasco, cara. Os caras esgotaram todos os ingressos, vamos ter casa cheia, torcida em peso para apoiar o Vasco, para ganhar esse jogo de qualquer maneira diante do Internacional, para fazer literalmente um caldeirão. Esses jogadores têm que entender que eles têm um objetivo muito claro mesmo, que é fazer os 3 pontos amanhã de qualquer maneira e livrar o Vasco desse buraco que eles mesmos colocaram. Porque o Vasco está precisando desses pontos por culpa desses caras. Tiveram 5 rodadas aí para fazer 3 pontos. Não fizeram. Não conseguiu ganhar sequer do Juventude, já rebaixado aí no Campeonato Brasileiro praticamente, né? 99% de chance do Juventude cair. E a única vitória do Juventude nesses últimos jogos foi contra quem, né? Lógico, contra o Vasco. Logo contra o Vasco, né? E o Vasco não conseguiu ganhar nem desse adversário e por isso está nessa situação caótica. Que só a vitória tem que acontecer amanhã em São Januário. Além desse apoio maciço do torcedor vascaíno, os jogadores também ganharam de brinde, meu amigo. Um gramado maravilhoso, parecendo uma mesa de bilhar. Os caras vão jogar num campo maravilhoso aí, um gramado perfeito, em plenas condições de uso para jogo, para que esses caras possam performar bem e não ter nenhuma desculpa no jogo diante do Internacional. E para esse jogo aí vamos ter o retorno do Felipe Coutinho, jogador que volta aí a ser titular depois de cumprir suspensão diante do Bahia. É o grande retorno aí que vamos ter ao time titular do Vasco. Segundo as informações dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Vasco, o Vasco vai entrar em campo amanhã com o Léo Jardim, Paulo Henrique, a zaga com Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, lateral esquerda, o meio campo com Barros e Hugo Moura, Coutinho na criação, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes. Esse é o provável time do Vasco que vai encarar o Internacional amanhã. O Internacional também encara esse jogo como tudo ou nada, já que eles terão outros jogos bem complicados também, né? Não que o jogo do Vasco não seja, porque jogar em São Januário, mesmo com o Vasco frágil, mesmo com o Vasco fragilizado, ainda é muito difícil para os adversários. Só que o Vasco tem um retrospecto muito ruim quando enfrenta o Internacional jogando em casa. Fora de casa o Vasco vai até bem, né? Contra o Internacional, jogando no Beira-Rio. Mas em casa, o retrospecto é muito ruim. Acho que nem desde 2019 que o Vasco não conquista 3 pontos jogando contra o Internacional em São Januário. Já é uma longa sequência sem ganhar desse adversário em casa e o Vasco precisa ganhar de qualquer maneira amanhã. Jogo esse só com transmissão do Amazon Prime Video, para você ficar por dentro aí. Não vai ter transmissão da Globo, tampouco do Sport TV, Premier Clubes, Cazé TV, Record, ninguém vai transmitir, somente, exclusivamente lá na Amazon Prime Video. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de amanhã diante do Internacional. Eu falei mais cedo, venho falando aqui que, na minha opinião, é 1-0 Vasco. Cara. Gol do Ryan de pênalti ainda, hein? Tô cravando que o Vasco vai ganhar com um placar mínimo e vai conseguir vencer esse jogo, se livrar do rebaixamento e focar somente na Copa do Brasil. E esperamos com uma nova postura. Porque se a postura for a mesma dos últimos jogos, aí vai ficar bem difícil, né, cara? Aí a nossa situação vai ficar complicadíssima do brasileiro, por mais que ainda vamos ter mais um jogo em casa, mas é contra o Mirassol, mano.
um dos melhores times do campeonato, não conseguir chegar ao Vasco sequer pontuando contra o Mirassol. Se pontuar, no máximo vai ser um ponto aí nesse jogo que pode ser dificílimo e complicar demais a vida do Vasco, já que o último jogo, no dia 7 de dezembro, será diante do Atlético Mineiro, fora de casa, na Arena do Galo. Pessoal, o presidente da Força Jovem falou a respeito aí da postura dos jogadores e também de alguns assuntos internos do clube, como, por exemplo, pagamento de 13º a jogadores. Acompanhe aí o que disse o Fabinho, atual presidente da Força Jovem, que esteve lá no CT do Vasco, cobrando cara a cara esses jogadores. O time tem que ter tesão em ganhar, meu irmão. Tem que ter gana em ganhar. O nosso time não tem. Tem que ter tesão em ser campeão, tesão em ganhar, em chegar nas finais, tá lá sempre brigando por título. O nosso time não tem. Esse perfil o nosso time não tem. Não tá acostumado mais a disputar título, a ganhar. Isso é outra coisa, que você tem que ter gana. Aqui na torcida, eu tiro exemplo sempre torcida e clube. Na torcida, meu irmão, é sempre, torcida é primeiro, maior bonde, melhor bonde porrada, melhor festa. A minha torcida tem sempre que ser a primeira. Os caras lá não tem esse tesão, meu irmão. Eu não entendo. Caralho, jogador de Colômbia, de Uruguai, de Brasil, de Argentina, se tiver ali, é uma merda. Tem jogador de seleção, cara. Como é que o cara não quer chegar na Libertadores, numa Sul-Americana, jogar fora, ser vendido? O cara não tem essa ambição, o cara não tem ambição, porra. Caralho, meu irmão, tipo assim, sentou ali, ganhou o dinheirinho dele. Tá quietinho, morando na Barra. Foda-se, se eu tô reserva ali, eu não quero entrar, mas tô ganhando o meu, tá todo dia 5 caindo lá. 13º já tá pago, que eu sei. Cara, o 13º já tá pago. Que loucura, meu. Os caras tão acomodados pra caralho. Meu irmão, tem que saculejar, irmão. Saculeja, meu. Não tirou o outro lá, mandou pra Rússia lá, a zaga não tinha melhorado? É. Tem que mexer, mano. Quem é o outro que tá ruim aí? Ó, meu, rala. Traz quem queira ganhar. Tu vê jogador com tesão em outro time pra caceta, cara. Aqui, os caras, porra, tipo assim, cabeça baixa, triste. Caralho, parece que tá fazendo um maior favorzão jogar no Vasco, irmão. Parece que tá sendo obrigado, né? Isso aí, meu irmão. Eu, acorda pra vida. Passando naquela rua ali, tomando chicotada nas costas. Pois é, cara, os jogadores aí, mano, estão até com o 13º no bolso. Pô, e os caras estão fazendo corpo mole, velho. Que é isso, velho? Que sacanagem é essa com o torcedor, né? Quero ver uma postura diferente amanhã. Todo mundo quer ver uma postura diferente de homem. A gente quer ver homem em campo amanhã honrando a Cruz de Malta. Não um bando de moleque, um bando de frouxo, jogando aí como jogaram nas últimas rodadas. É isso que a gente espera do Vasco amanhã diante do Internacional. Só a vitória interessa nesse jogo, como a gente falou aí. Comenta aí o que você achou dessas declarações do Fabinho, presidente aí da Força Jovem, falando muita coisa interessante aí a respeito desse 13º que os jogadores já receberam e mesmo assim não estão jogando nada lá com a camisa do Vasco no Brasileirão. Bom, pessoal, o jogador Maicon não será mais atleta do Vasco. O Vasco tem contrato com ele até o fim dessa temporada e ele não terá o seu contrato renovado. O jogador já, inclusive, tem um acerto verbal para permanecer no Coritiba na próxima temporada. O jogador que saiu do Vasco emprestado ao Coxa no início desse ano. O atleta ainda tinha um contrato vigente com o clube até o fim desse ano de 2025. E o Vasco, logicamente, não iria renovar esse contrato e ele vai deixar o clube e ser jogador em definitivo do Coritiba. Desejamos sorte aí ao Maicon, que rasgou elogios ao Vasco, viu, cara? Disse que é um dos clubes que ele tem mais carinho aí. Gostou bastante de passar pelo Vasco, mais das limitações que ele tenha tido, mas mostrou respeito ao Vasco, algo que esses atuais jogadores, muitos desses atuais jogadores não estão tendo, hein? Um jogador que foi muito criticado, xingado por todos nós vascaínos, porque o Maicon veio em fim de carreira para o Vasco, jogando muito mal, teve bons jogos, mas também teve jogos que praticamente davam a entender que ele era um ex-jogador em atividade, e mesmo assim ele guarda um carinho do torcedor e do Vasco, vai levar para sempre aí essa passagem do Vasco aí na sua carreira, e ele disse que o ano de 2023 foi um ano muito marcante para ele também, né? Entrevista ao Chala Podcast. Desejamos sorte à carreira do Maicon, um jogador aí que mostrou carinho ao clube, e a gente tem que respeitar, não é, mano? Não é todo mundo que passa pelo Vasco que mostra gratidão ao clube, mesmo na situação complicada que ele se viu no Vasco em algum momento, né? Teve momentos que ele sequer era relacionado, xingado por todos nós, como a gente falou, e poucos torcedores apoiaram o Maicon aí no Vasco, né? Teve até o pessoal da Força Jovem zoando que a zaga do Vasco, o Maicon e o Pelé tá fazendo falta devido aos últimos jogos do Vasco, né, cara? É uma brincadeira à parte, mas o Maicon com certeza teve ali um momento ou outro bom, interessante com a camisa do Vasco, mas foi muito abaixo realmente do que ele já mostrou na sua carreira, né? A ponto de ser chamado de God of Zaga, apelido característico do jogador na época do São Paulo. Depois que saiu do São Paulo, rodou bastante na Europa, jogou em vários clubes importantes, entre eles Porto, Galatasaray,
Certamente aí um jogador com uma carreira belíssima, só que no Vasco, infelizmente, para nossa infelicidade, ele veio em fim de carreira, né? Desejamos sorte e a sequência da carreira do Maicon, que vai jogar a Série A ano que vem com o Coxa. E também tivemos informações, segundo o Globoesporte.com, já pensando aí no ano de 2026 também, o Vasco vai contar com o retorno de jogadores emprestados. A gente até falou essa semana que o Maxime Domingues vai voltar ao Vasco. Toronto, do Canadá, confirmou que não vai exercer a compra do atleta, que voltará ao clube onde ele tem um contrato mais longo. O Vasco aí possivelmente deverá emprestar o jogador para um outro clube, não deverá utilizar esse atleta, a menos que caia de divisão, né? Eu acho que se cair para a Série B, o Maxime Domingues deverá continuar no Vasco. Mas a situação de jogadores aí que são do Vasco ainda, que vão voltar de empréstimo, são aí o JP, Lucas Eduardo, que estavam emprestados ao Avaí, o zagueiro Lincoln, que foi cedido ao Volta Redonda, se eu não me engano, fez 1 ou 2 jogos no máximo lá no Volta Redonda, tinha jogo que ele nem era relacionado, vai voltar ao Vasco. Essas são as situações aí de jogadores de empréstimo que o Vasco tem, que vão voltar ao clube, e o que não vai voltar é o Maicon. Ainda tem outros jogadores emprestados, como o Esposa, que está emprestado à Juventude, e também o Lloyd Augusto, que está emprestado ao Rizespor da Turquia. O Lloyd Augusto só volta ao Vasco caso não seja vendido no meio do ano que vem. E o Esposa, se o Juventude confirmar o seu rebaixamento, deverá voltar em janeiro ao Vasco. Comenta aí o que você acha da volta desses atletas. Vale ressaltar que do trio, apenas o JP tinha opção de compra junto ao Avaí, porém o Avaí não sinalizou uma oferta para contratar o jogador em definitivo. E esse cenário é praticamente descartado no clube catarinense e o jogador voltará ao Vasco, onde ele tem contrato até o fim de 2027. O jogador de 20 anos foi peça importante na campanha do Avaí e foi quem mais entrou em campo do trio emprestado pelo Vasco, com 28 partidas disputadas, sendo 23 como titular. O meia fez boas atuações e marcou 5 gols na competição. O JP será avaliado pelo Fernando Diniz e a direção tem boas referências do jogador. Essas são as informações que temos quanto ao JP. O outro jogador emprestado pelo Vasco, Lucas Eduardo, ele já foi emprestado ao Cuiabá no início desse ano, voltou ao Vasco e foi emprestado ao Avaí. Também deverá ter o seu retorno aí confirmado ao Vasco. Ele não deverá continuar no clube catarinense. Ele fez apenas 6 jogos no Avaí, sem nenhuma participação e gols, e ele tem contrato até janeiro de 2027. Esse jogador dificilmente continuará no Vasco, assim também como o zagueiro Lincoln, que foi emprestado ao Volta Redonda. Bom, e também tivemos atualizações sobre a reforma de São Januário. Segundo as informações apuradas, trazidas hoje à tarde e atualizadíssimas pelo GE. Globo, a obra de São Januário não deverá mais acontecer no primeiro semestre. As informações que foram trazidas inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos davam conta que no primeiro semestre, no mais tardar em abril, iria iniciar as obras em São Januário. Porém, segundo as informações do GE. Globo, a reforma dificilmente começará no primeiro semestre e o Vasco ainda precisa concluir etapas importantes, como o processo de transferência e o licenciamento, o que impede a definição de uma taxa exata para o início das obras. O projeto está estimado em 800 milhões de reais, informação que foi realmente confirmada pelo GE. Globo, que foi trazida inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos, também que foi trazido por outras fontes, sendo que 500 milhões provenientes da venda do potencial construtivo e o restante de name rights e outras formas de captação. A previsão é de que o estádio tenha capacidade de 45 mil torcedores após a reforma, diferentemente também do que foi noticiado pelo próprio canal Atenção Vascaínos, que poderia chegar a 47 mil torcedores dentro do nosso estádio reformado. Essas são as informações atualizadas quanto à reforma de São Januário. Talvez muito por isso o Vasco já sabia que não iria conseguir iniciar as obras no primeiro semestre e também já concluiu aí a reforma do nosso gramado, né? A troca do gramado para o Vasco iniciar essa fase agora final de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, jogando quem sabe em São Januário, a final pode ser em São Januário, e também podemos aí iniciar a primeira parte de 2026 jogando muitos jogos em São Januário, nessa nova grama lá do nosso estádio, já que a reforma do nosso estádio, segundo as informações, não deverá acontecer no primeiro semestre, né? Uma notícia que, na minha opinião, não é tão boa, porque a gente esperava que as obras começassem o quanto antes. Vamos ter que esperar mais tempo aí. E nos próximos dias devemos ter uma novidade do Vasco, que vai trazer um evento aí para anunciar os parceiros e anunciar essa reforma de São Januário. Tomara que dê muito certo aí. Aparentemente não vai iniciar no primeiro semestre. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do acordo do Vasco com a Betfair, atual patrocinadora master do Vasco, tem contrato somente até o fim dessa temporada com o clube. A situação é a seguinte: segundo o Jogada 10, o site Jogada 10,
O Vasco e a Betfair chegaram a um acordo no começo de 2024, após uma negociação envolvendo o maior patrocínio master da história do clube, ainda sob a gestão da CC7 Partners. O contrato, que foi assinado em maio de 2024, rendeu 45 milhões fixos no primeiro ano aí ao Vasco. Já em 2025, a expectativa era de que repassasse e alcançasse os 70 milhões de reais. A princípio, o vínculo termina em dezembro desse ano. Por sinal, há uma possibilidade de renovação por mais 2 anos, porém, nenhuma das partes ainda deu indícios sobre a definição no caso. Assim, em contato aí com o Jogada 10, por meio de uma nota, a casa de apostas ressaltou que aguarda o posicionamento do Vasco, que estaria esperando o Vasco falar se vai continuar com a parceria ou se vai buscar um novo patrocinador master aí para a camisa do Vasco a partir de 2026. Segundo o comunicado da Betfair, eles disseram que avaliam sempre o seu portfólio de ativos esportivos para garantir alinhamento estratégico e maximizar a conexão com torcedores e consumidores de todo o país. No momento, eles estão seguindo integralmente com todos os acordos vigentes, respeitando os contratos estabelecidos e o calendário do futebol brasileiro. Vale ressaltar que os clubes da Série A, que são patrocinados pela Betfair, conta com o Vasco e também o Cruzeiro. A reportagem do Jogada 10 entrou em contato com o Vasco, mas até o momento não recebeu qualquer manifestação do nosso clube. Em caso de uma resposta, a matéria será atualizada e a gente vai trazer também aqui no nosso canal. Uma situação aí que pode ser até certo ponto um pouco preocupante, né? Já que o Vasco pode iniciar 2026 sem um patrocinador master. A negociação aí com a Betfair está emperrada, segundo as informações da própria casa de apostas, está dependendo mais do Vasco. Eles deixaram aí claro que está na mão do Vasco se vai definir ou não essa renovação contratual. A Betfair veio aí para trazer o maior patrocínio master da história do clube e também não sabemos se o Vasco tem encaminhado um acordo com um novo patrocinador master para 2026. Se falou bastante, né, da chegada da Crefisa comprar a SAF do Vasco, só que está uma situação distante, né? Até agora a gente não teve nenhuma atualização quanto à vinda da Crefisa. Possivelmente, se a Crefisa vier comprar a SAF, certamente a Crefisa vai querer estampar o nome do banco grandão na camisa do Vasco, né, no meio, sem o patrocinador master. Mas até agora não temos indícios que a Crefisa vá comprar a SAF do Vasco tão logo. Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer nesse ponto envolvendo o banco, só que até agora não tivemos outras informações, nenhum vazamento de um possível negócio do Vasco com alguma outra empresa, ou talvez casa de aposta, que são a grande maioria esmagadora aqui no futebol brasileiro, que são os patrocínios master dos clubes aqui, ou se talvez vai trazer algum outro patrocinador, né? O Vasco que fechou um patrocínio esportivo maravilhoso, que é a Nike. Pode ser que o Vasco esteja insatisfeito com a Betfair e deseja valores acima desses 70 milhões que deverão ser alcançados nesse ano de 2025. Talvez o Vasco almeja algo perto de 100 milhões de reais. Seria ótimo para o clube, né? Que é digno do Vasco. Só que vale sempre lembrar que o Vasco não é um clube que disputa grandes competições. Isso também emperra aí que o Vasco consiga trazer outros patrocinadores que vão pagar mais ao Vasco. Se o Vasco jogasse Libertadores todo ano, fosse campeão de várias coisas, certamente o Vasco teria aí muitas marcas disputando espaço para serem a patrocinadora master. Só que o Vasco ainda é um clube que tem muita visibilidade mesmo, com um baixo retrospecto, aí, um baixo nível técnico nos últimos anos, sem conquistar títulos, sem ter relevância, digamos assim, para ser bem claro para o torcedor, sem ter relevância tanto no cenário nacional e principalmente internacional, o Vasco ainda é uma marca forte no mercado. Tem mais de 20 milhões de torcedores e certamente aí empresas com certeza conseguem entender que o Vasco é um ótimo lugar para vir patrocinar. Tomara que aconteça talvez uma renovação importante com a Betfair, para os valores aumentarem. Caso não consiga esse acordo, basta em trazer um patrocinador aí bem bacana que vai pagar acima dos 70 milhões recebidos atualmente pela casa de apostas. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. E é nóis!